Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Na nossa motivo de alegria, estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, os irmãos que têm a Bíblia, capítulo 1, verso 26. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Graças a Deus. O Natal. O povo comemora o que hoje, o Natal? Alguém sabe me dizer aqui? Ninguém sabe responder? Não, o Povo? O Papai Noel. Será realmente? O Papai Noel. O Natal. Vamos aprender hoje sobre o verdadeiro significado do Natal. Imagine, irmão, fazer uma festa. A igreja inteira vai fazer uma festa de aniversário, a sua família faz uma festa de aniversário para você. Só que nessa festa de aniversário que eles fazem, tem comida, tem presente, tem tudo. Mas vocês, que é o aniversariante, a pessoa, ou a sua família ou a igreja não convida. É exatamente isso que eles fazem no Natal. Supostamente comemoram o nascimento de Jesus, mas não convidam para participar da festa. Nem sequer se lembram dele. Então nós vamos ver na Bíblia o que significa realmente o Natal. Lucas capítulo 1, verso 26 diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria hoje: Como se fará isto, visto que não conheço o varão, homem? Respondeu o anjo e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha que estava no ventre dela saltou, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe de meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os orgulhosos no pensamento de seu coração. Depois dos tolos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazio os ricos,
e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 6 meses e depois voltou para a sua casa. Vamos orar? Tira a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós fizemos uma leitura extensa, Senhor Deus, de um pouco dos textos que falam do nascimento do Senhor Salvador Jesus Cristo. E estamos na semana que antecede o Natal, Senhor. Uma festa que infelizmente perdeu o seu sentido, que infelizmente perdeu todo o seu contexto histórico. Por isso, nessa noite, Senhor, nos leva ao verdadeiro Natal, nos leva à verdadeira festa, à verdadeira alegria do Teu Filho e nosso Salvador. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Se você chegar para uma criança, pode fazer o teste e perguntar para ela o que é o Natal. Ela vai te dar várias respostas. Natal é para mim ganhar presente dos meus pais, meus tios, meus padrinhos. Natal é Papai Noel. Para os comerciantes, o que é o Natal? O Natal é a época do trabalho a mais. Eu deixar a loja aberta até tarde para ganhar dinheiro. O que é o Natal? Natal é a época de minhas famílias vir de longe de casa e nós fazemos uma ceia ali, fazemos um churrasco. Para outros o Natal é uma época de férias. Para outros o Natal é uma época para encher a cara, tomar champanhe, vinho, cachaça. E o verdadeiro significado do Natal? E o verdadeiro propósito do Natal? O nascimento de Jesus. Nós vemos, irmãos, nessa palavra, que fala sobre o nascimento de Jesus. O nascimento do Senhor. A Bíblia diz que o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, foi até uma mulher chamada Maria, estava virgem, noiva de José, o carpinteiro. E o Senhor aparece a ela e disse: o Senhor é contigo, mulher, bendita és tu entre as mulheres. E ela se turba pela saudação desse anjo, e o anjo de Deus, Gabriel, disse para ela: mulher, não temas, porque você foi escolhida dentre todas as mulheres da face da terra. Bendita serás tu, e será o fruto do teu ventre, aquele que vai nascer de ti. Você vai dar à luz a um filho, e o nome vai ser Jesus. O que significa Jesus? A palavra Jesus, o nome Jesus, vem da raiz do hebraico também do nome Josué, que significa o Senhor salva. O Senhor é salvação. Então, Maria, você vai dar à luz a um filho e vai lhe chamar Jesus. O Senhor vai salvar. O Senhor que salva. O Senhor é salvação. Isso é o significado do nome Jesus. E Cristo? Cristo significa ungido, Messias, prometido de Deus para reinar na terra e para trazer a paz, a prosperidade e a bênção de Deus. Ungido de Deus, ungido pelo Espírito Santo. Portanto, Jesus Cristo significa Salvador ungido. Esse é o significado do nome de Jesus, que é Yeshua HaMashiach. Por isso, nessa noite, irmãos, o Natal, que é o nascimento de Jesus, não sabemos o dia nem a hora que ele nasceu, mas já colocaram essa data, o nascimento do Salvador. Essa é a origem do Natal, comemorar a vinda do Filho de Deus na face da terra. O apóstolo João fala isso: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e nada do que foi feito sem ele, porque por ele, para ele, disse Paulo, são todas as coisas. A ele, pois, a glória. O autor de Hebreus diz: todas as coisas no universo são sustentadas pela palavra do seu poder, pela palavra do Filho de Deus, Jesus Cristo. O autor de Hebreus também diz no capítulo 1: os anjos de Deus o adorem,
adorem e digam, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É o Filho de Deus, aleluia, que estava vindo à terra. Ele não veio como rei, não veio como rico, não escolheu o palácio de Herodes para nascer, não escolheu o palácio dos Césares, ou o palácio do faraó, ou o palácio dos presidentes da república, mas ele escolheu uma mulher simples e humilde, um homem simples, carpinteiro, humilde, e um lugar simples e humilde para nascer na face da terra como Salvador dos homens. Aquele que era rico, aquele que criou a Nova Jerusalém, que as ruas são de ouro, as praças são de cristal, os muros de jaspe, aquele que criou todas as coisas agora, estava se desfazendo de toda a sua glória, de toda a sua divindade, de todo o seu poder para se transformar no embrião e nascer no ventre de uma mulher. Aleluia. Esse é o Natal. Aquele que era Deus, mas não teve por usurpação, chegou a Deus, como disse Paulo, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando a forma de servo e morrendo a morte de cruz. Olha o que diz em João, capítulo 17. Vale a pena você conferir na sua vida. Jesus aqui está orando ao Pai. João, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 5. Olha só o que Jesus vai dizer. João, capítulo 17, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. E agora, glorifica-me tu, ó Pai. Jesus falando com o Pai. Junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Repetindo, glorifica-me, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. João 17, Jesus orando ao Pai. Queridos, foi um grande milagre. O Filho de Deus, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, que ele é o Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso conselheiro. E o profeta Isaías também profetizou, eis que a Virgem dará luz ao filho, seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco na face da terra. Deus habitando no meio dos homens. O profeta também disse, de Belém nascerá o Salvador. E aqui nós vemos Jesus no final do seu ministério, perto da cruz, orando, Pai, glorifica-me a ti, junto de ti mesmo, com aquela mesma glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Antes que esse mundo existisse, irmãos, os céus, a terra, as estrelas, o dia de 24 horas, as florestas, os animais, os seres humanos, os anjos, o Filho de Deus, Cristo, já era glorificado com a glória do Pai. Aleluia. Agora você imagina como um Deus tão grande, tão belo, tão magnífico, tão cheio de glória, tão justo, tão santo, teve a coragem, a ousadia de se tornar tão pequenininho, do tamanho de um embrião humano, e nascer no ventre de uma mulher. Ele fez isso por quê? Ele fez isso porque não havia outro jeito de salvar a humanidade. Moisés pecou, Abraão pecou, Davi pecou, Salomão pecou, Isaías pecou, Jeremias pecou, Paulo pecou, João Batista pecou, Roberto pecou, Josué pecou, as irmãs pecaram, todos pecaram e estavam destituídos da glória do Eterno. Então precisou o próprio Filho descer à terra para salvar a humanidade. Isso é o Natal, aleluia. É a salvação, é a comemoração do grande amor de Deus que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso nessa noite se alegre.
Se alegre, feche os seus olhos e glorifica o Senhor e se alegre, porque o melhor Deus já deu por nós, Cristo Jesus. O melhor Ele já fez, o maior presente, a maior dádiva foi entregar o seu próprio Filho por nós na cruz. Isaías diz: o castigo que traz-nos a paz estava sobre o Filho de Deus, estava sobre Ele, aleluia. Ele é Deus, nos provou na Bíblia. A Bíblia diz que Lázaro estava morto já há 4 dias, e o Filho de Deus olhou para o céu e clamou em alta voz: Pai, eu bem sei que tu me ouves. Eu estou orando aqui em voz alta para que esse povo saiba que o Senhor me enviou. Por isso eu digo agora: Lázaro, sai para fora. E o morto já estava 4 dias bebendo, as pernas tiveram que recompor o organismo, a alma dele teve que sair doado do lugar dos mortos e voltar ao corpo, e ele saiu vivo, aleluia. O Filho de Deus, uma vez, os discípulos estavam numa tempestade, não sabiam o que faziam, de repente eles viam alguém andando por cima das águas, e a lenda dos pescadores dizia: se você vê alguém, é uma lenda que eles tinham, é necessário que o barco vai afundar, porque um fantasma está vindo para afundar o barco. Mas Jesus grita lá no meio das águas, andando por cima das águas: sou eu, não tem mais. E Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então vem, Pedro foi e andou sobre as águas, porque Ele é Deus. Ele que criou as águas, Ele tem o controle sobre as águas. Ele acalma a tempestade, Ele tem o controle sobre a química, transforma a água em vinho, vinho em água, porque Ele é Deus. A usina precisa de química para transformar a cana-de-açúcar em álcool. Se Ele quiser, Ele transforma pela palavra do seu poder toda a cana-de-açúcar do mundo inteiro em álcool, ou em qualquer coisa que os irmãos imaginar. Ele é Deus, dá glória ao nome dEle nessa noite. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder. Uma vez um paralítico entra pelo telhado na casa onde ele estava pregando, e ele diz: filho, perdoados são os seus pecados. E os fariseus começaram a murmurar: quem é esse aí? Você está achando que é Deus para dizer que perdoa os pecados? E ele está vendo o coração daquelas pessoas, porque ele era Deus. Ele diz: qual é mais fácil dizer, perdoados são os pecados, ou levanta-te e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, porque o seu nome é Jesus, o Salvador. Seu nome é Jesus Cristo, Salvador, ungido, Messias de Deus, enviado na terra para salvar a humanidade dos pecados. Esse é Jesus, irmãos. Esse é o Natal cristão. Esse é o Natal do Evangelho. Essa é a verdadeira comemoração, aleluia. Dê um presente para Jesus nesse Natal. Dê a sua vida para Ele, aleluia. Dê o seu coração para Ele. Que Ele nasça todos os dias em sua vida e que todos os dias você morra para si mesmo, para o seu orgulho, para a sua mágoa, para o seu amor ao dinheiro, para o seu amor à vaidade. Que Ele nasça todos os dias na sua vida, para Ele viver em você e por você Ele amar o próximo, Ele amar as pessoas e de você sair o amor dEle, a paz dEle, a alegria dEle, a graça dEle para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é Natal, é Cristo vivendo em nós, é um festejante, aleluia, um aniversariante sendo convidado para a festa, para ser conosco e nós com Ele. Aleluia. Deixa Ele estar na sua vida. Deixa Ele nascer na sua vida. Deixa Ele nascer no seu coração. Deixa Ele nascer, aleluia. Deixa o menino Jesus nascer. Ele dá uma chave. Deixa Ele nascer. Aleluia. Esse é o Natal. O seu nome será Jesus, disse o anjo Gabriel. O anjo Gabriel não é qualquer anjo. É um dos principais anjos na hierarquia angelical. O anjo Miguel e o anjo Gabriel. Os dois únicos anjos que seu nome é citado na Bíblia. Gabriel e Miguel. O resto é a invenção do homem. O resto é a invenção do homem. E esse anjo Gabriel diz: eu assisto diante de Deus. E eu venho aqui para tirar essa notícia. Que Jesus vai nascer. E Ele veio. E o que entristece no meu coração hoje é que no Natal as pessoas lembram de tudo, menos daquele que é o aniversariante. Lembram do Papai Noel, que é uma afronta a Jesus. Por que o Papai Noel é uma afronta a Jesus? O Papai Noel, ele imita 3 características que só Deus tem: onipotência, onipresença e onisciência. Por quê? Porque na mesma noite de Natal, a lenda diz que ele dá presente para todo mundo. Então, para ele conseguir dar presente para todo mundo, ele é
onipresente, ele está aqui, está em todo lugar do mundo. Ele é onipotente, para ele conseguir dar presente para todo mundo, ele tem que ter todo o poder. Ele é onisciente, para saber o que todo mundo quer ganhar de presente. Então ele é uma imitação do verdadeiro Deus, que é onipotente, tem todo o poder, é onisciente, está em todos os lugares, onipresente é onisciente, conhece todas as coisas. Então esse é o significado do Natal. O nascimento do Salvador, do Senhor, Jesus Cristo. E Jesus, e aqui tem algumas profecias sobre ele que o anjo dá a Maria. Diz que é o Filho do Altíssimo e que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Havia uma promessa sobre Davi. Deus disse para Davi: Davi, como você andou fiel na minha presença, nunca vai faltar alguém da sua descendência que se assentará no meu trono. E Cristo é o cumpridor dessa profecia e dessa promessa, pois ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo o sempre. Nós estamos estudando sobre Abraão, o pai da fé. E aqui no verso 55 também diz, quando Maria louva ao Senhor, para que cumpra a palavra de Abraão, como falou nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Os irmãos lembram do estudo de Abraão? Depois nós vamos terminar isso. O que Deus disse para Abraão em Gênesis 12? Sai da tua terra, da tua parentela, porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E como cumprir-se-á essa palavra? Somente através de Jesus Cristo. Todas as famílias da terra podem e serão alcançadas pela mensagem da salvação, pela mensagem do Evangelho. E todas quantas crerem serão abençoadas com a mesma bênção que repousa sobre Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Serão herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo para a glória de Deus. Então isso, irmãos, é o Natal. A vinda do Salvador, do Senhor da glória, do Deus Todo-Poderoso, do Deus cheio de glória na face da terra. Jesus era Deus, mas quando ele veio na terra, ele foi homem também. Ele é um grande mistério. Por que ele foi homem? Porque ele dormia. A Bíblia diz que teve uma tempestade, e na tempestade Jesus estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Ele estava cansado. Em João capítulo 4, Jesus está cansado da viagem também. Ele está com sede. Ele pede água de beber à mulher samaritana. Por quê? Porque ele tinha solado humano. A Bíblia diz que ele foi experimentado nos cavalos. Ele teve sono, ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu medo, angústia, tristeza, ira e todos os sentimentos que nós sentimos, mas sem pecado, sem pecar, sem cometer dolo algum, cumprindo todas as leis de Moisés, todas as leis de Deus, obedecendo tudo fielmente ao seu Pai. Por isso ele é o sacrifício perfeito pelo nosso pecado, porque ele não tinha nenhum pecado, então o sacrifício foi um só pelos nossos pecados. A Bíblia diz que os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que oferecer 2 sacrifícios. E todo ano tinha que repetir. Um pelo pecado deles, depois o outro pelo pecado do povo. E isso se repetia todos os anos. Com a vida de Jesus, cessou todos os holocaustos e sacrifícios e ofertas de animais e de sangue. Porque um só foi o sacrifício e foi perfeito para aperfeiçoar, para santificar, purificar e salvar aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o Natal. E Maria recebe essa notícia e o texto fala de Isabel. Isabel era uma mulher já de idade avançada, junto com seu marido Zacarias. Os dois eram servos de Deus, não podiam ter filhos, já estava com a idade avançadíssima. E o mesmo anjo aparece também a Zacarias, o anjo, ao qual fala que é o anjo do Senhor, creio que seja Gabriel também. Aparece no templo quando eles estão oferecendo sacrifício a Deus no seu sacerdócio e diz que ele teria um filho que iria preparar o caminho do Senhor. Esse seria João Batista.
aquele que ia preparar o caminho para Jesus, aquele que pregava no deserto da Judéia para o povo se arrepender, porque o reino de Deus estava próximo e o reino de Deus era Jesus na face da terra, pregando, curando e libertando o povo. E quando Isabel, que era prima de Maria, ouve que Maria chega até sua casa e a saúda, cumprimenta ela, como nós cumprimentamos uns aos outros, com a paz do Senhor, alguns com um bom dia, e cada um no seu costume. E quando ela escuta a saudação de Maria, a Bíblia diz que a criança salta, e ela e a criança são cheias do Espírito Santo. Algo grande iria acontecer. Para que uma criança seja cheia do Espírito Santo desde o ventre, isso não existia ainda na Bíblia, isso não existia, nem hoje existe. Hoje nenhuma criança que você vê por aí é cheia do Espírito Santo desde o ventre. Ela passa a ser cheia quando ela passa a buscar pela vontade de Deus, Deus enche do Espírito Santo. Mas aqui foi diferente. Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo, sem Maria ter contato com homem nenhum. E depois João Batista, ele é cheio do Espírito desde o ventre. Algo grande iria acontecer na terra. E aqui Maria louva o Senhor. Verso 46. Ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Vamos repetir? O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria, mãe de Jesus, ela tinha um Salvador. E o Salvador era quem? Deus. Nem Maria, nem José, nem João Batista iam conseguir se salvar pela sua bondade e pela sua justiça. Eles precisavam do Salvador. Todos precisavam de Jesus de Nazaré. Ela foi uma mulher especial? Foi. Ela foi uma mulher importante na Bíblia? Foi. Porque cuidou de Jesus. Assim como José foi o pai de Jesus, cuidou de Jesus. Mas nada mais do que isso. Assim como João Batista teve a sua importância na Bíblia, Paulo teve a sua importância na Bíblia, na fundação de igrejas, Abraão teve a sua importância na Bíblia, mas nenhum deles é mediador entre Deus e os homens. Nem Paulo pode nos salvar, nem Pedro, nem Maria, nem Moisés, nem Abraão. Somente Cristo pode salvar. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A Bíblia diz em Atos que nenhum outro nome é dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. O único meio de salvação é Jesus de Nazaré. Isso é o que a Bíblia nos mostra de Gênesis e Apocalipse. Maria foi virgem? Foi até conceber Jesus. Tem os textos bíblicos que depois nos dizem que depois que Jesus nasce, ela casa-se com José, porque José estava com medo de receber ela. Porque ela estava grávida, ele começou a desconfiar, mas essa mulher está grávida, eu nem relei nela, como que ela está grávida? E agora vem falar que esse filho é do Espírito Santo. Ele não estava acreditando. E a Bíblia diz que o anjo aparece para José em sonhos e diz: homem, não teme receber a sua mulher Maria, porque o que está no ventre dela é meu, é do meu Espírito. Então ele se casa, Jesus nasce, depois ela tem relações normais com o seu marido. Jesus tem irmãos e irmãs. Está na Bíblia. Uma vez Jesus está com os apóstolos numa casa pregando, e Maria com os irmãos de Jesus chegam até a porta e querem falar com ele. E chegam até Jesus, os apóstolos, e diz: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com você. E ele diz: quem é minha mãe, quem é meus irmãos, quem é meu pai, quem é meus filhos, senão aqueles que obedecem à palavra do Senhor Deus. Os irmãos sabem que 2 livros da Bíblia, o livro de Tiago e o livro de Judas, antes de Apocalipse, foram 2 irmãos de sangue de Jesus que escreveu. Eles não criam em Jesus, a Bíblia diz isso. Quando Jesus vai a Nazaré, as pessoas não acreditavam nele, por quê? Começaram a dizer, pastor Josué: esse é o carpinteiro, cresceu conosco, vimos ele aqui até uns 30 anos crescendo conosco, cortando madeira, agora como ele vem me dizer que é o Filho de Deus? E a Bíblia diz que muitos não creram nele, porque o conhecia, e nem na sua própria terra, a Bíblia diz, Jesus pôde fazer milagres.
E ele diz, profeta não tem honra na sua própria pátria, e outro texto diz que nem os seus irmãos criam nele. Olha que duro, nem a própria família cria nele. Talvez aconteça isso conosco, aconteceu com Jesus também. Ele entende a nossa vida. Talvez seu pai, sua mãe, seu marido, seu namorado, seu filho, sua filha, não quer acreditar em Jesus. Não quer acreditar que você é uma mulher diferente, que você é um homem diferente. Mas não tem problema, continua servindo a Deus, obedecendo a Deus, porque no tempo certo os olhos deles vão ser abertos, como foram os olhos de Tiago e de Judas, irmãos de Jesus. A única que cria era Maria e José. Os irmãos dele não criam nele. Maria e José criam até o fim. E possivelmente pelos estudos bíblicos que nós temos, José, pai de Jesus, a diferença de idade entre ele e Maria era grande. Então possivelmente ele morreu. Morreu, e quem ficou na responsabilidade de toda a casa até os 30 anos, porque Jesus começa a pregar só depois dos 30. Até os 30 ele se prepara, ele tem uma vida normal como a minha e a sua. Trabalho normal, com a sua família. Possivelmente Jesus foi o chefe da família. O irmão mais velho, ele era o chefe da carpintaria, e era ele que sustentava toda a família. Por isso a Bíblia diz em Hebreus, irmãos, que Jesus é o sumo sacerdote e ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em tudo que os irmãos imaginam. Jesus ele cresceu, teve uma infância normal, depois trabalhou, a Bíblia diz que ele foi experimentado no trabalho, então ele conhece a responsabilidade de um pai de família, ele conhece a responsabilidade de sustentar um lar, ele conhece a dor de perder alguém, porque quando Lázaro morre, ele chora. Ele conhece tudo, irmão, todas as dores dos seres humanos e sofrimentos, ele conhece. Por isso, quando você estiver sofrendo com angústia no seu coração, pode dobrar os seus joelhos, pode vir na igreja e pode falar com ele, porque não tem ninguém melhor do que ele para nos entender. E eu digo mais, ele nos entende mais do que nós nos entendemos a nós mesmos, porque ele é Deus. Ele é Jesus. Convide ele para a sua festa de Natal. Convide ele para andar todos os dias com você. Convide ele para ser teu amigo, para ser teu advogado, para ser teu mediador entre Deus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não tem atalho, não tem prata de igreja, não tem pastor, não tem padre, não tem papa, não tem santo, não tem mediador, não tem ninguém que pode te levar a Deus se não for o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Então acredite nele. E a Bíblia diz que eles foram para uma cidade chamada Belém. Está em Lucas capítulo 2, em todos os evangelhos que você lê na sua Bíblia. E lá em Belém não havia hotel. Eles procuraram um hotel, mas não acharam um hotel para Jesus. E a Bíblia diz que acharam só uma hospedaria. E nessa hospedaria ficava animais. E aonde Jesus nasceu? Aonde Jesus nasceu? Jesus nasceu num berço. Talvez nós ficamos tristes, porque no Natal não temos dinheiro para comprar a roupa que queremos, ou no Ano Novo, para comprar a comida que desejamos comprar. No Natal muitas pessoas ficam tristes. É verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Eu queria comprar aquela roupa, eu queria comprar aquela comida, eu queria ter aquela condição de fazer aquele banquete em casa, mas ainda não tenho. Ei, você tem um principal nessa noite. Você tem Jesus. Você tem roupas, comidas. Agradeça a Deus por isso. Porque nesse exato momento existem uma pessoa a cada 2 segundos morrendo no mundo por causa de fome. Meu Deus! Na Somália. Se qualquer um de nós aqui, algum empresário pegar nós e falar, vou deixar você 2 anos na Somália. Você vai morar lá 2 anos. Você vai cair em depressão rapidinho.
ao ver aquelas criancinhas morrendo de fome, secando, morrendo de fome, sem comida, sem alimento, comendo pedra, comendo o que tiver na frente. Então agradeça a Deus porque você tem muito nessa noite. Você tem comida, você tem pão, você tem roupa, você tem casa, você tem saúde, você tem uma igreja, você tem Deus, você tem o Senhor, você ouve a Bíblia pregada quase todos os dias, se você quiser, enquanto tem muitos de outro lado do mundo que não tem um pastor, não tem uma Bíblia, não tem um pregador, porque na sua nação é proibido falar o nome de Jesus. É proibido por causa do islamismo, por causa de Maomé, por causa de Alá. Aqueles que falam de Jesus são apedrejados, são mortos, são perseguidos. Então agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de ouvir a palavra de Deus. Por habitar num país onde nós temos a liberdade de expressão, de ir e vir e de pregar a palavra de Deus. Agradeça a Deus porque você tem o principal, Jesus. Talvez você não tenha dinheiro para comprar um peru, para comprar um tender, para comprar uma roupa bonita, talvez você não tenha dinheiro para comprar, talvez aquele presente que você queria para dar para alguém, ou até mesmo receber o presente de alguém você não recebeu, mas nessa noite agradeça a Deus e dê a sua vida como presente a Ele, porque o presente de Natal Ele já te deu, Jesus Cristo. O presente de Natal, diz o Senhor, Ele já deu para você. Você vai receber, você vai aceitar ou você vai jogar de lado? Ah, esse eu não quero, esse eu não queria, eu queria aquilo lá, na Cantoromachai. E quantas pessoas estão trocando Jesus por coisas pequenas, por coisas que não edificam, por coisas que não vão levar a lugar algum. E o Filho de Deus, que era rico, nasceu em uma manjedoura. E naquela manjedoura, perto ali, havia pastores que cuidavam de ovelhas. E de repente aqueles pastores ouviram um coral de anjos, louvando a Deus, dizendo assim, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esse é o desejo de Deus para a terra: a paz, a boa vontade, a alegria, a prosperidade. Infelizmente ainda tudo isso não aconteceu, porque o homem rejeita a Deus. O homem quer o pecado. Então, o preço do pecado, a Bíblia diz, é a morte. Mas quando o reino for entregue totalmente nas mãos de Cristo, então haverá grande paz e prosperidade na face da terra. E aqueles pastores veem o coral de anjos louvando a Deus. Olha só que coisa linda, o Filho de Deus nascendo. E ninguém na terra sabia. Os estudiosos da Bíblia estavam por fora. Os fariseus, Anás, Caifás, os sumos sacerdotes, os levitas, os reis, imperadores, estavam tudo por fora do que estava acontecendo, com a sua vida normal. E assim é hoje, irmãos. Jesus nasceu, e tem muita gente não sabendo que ele nasceu. Mas aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que estão buscando o Senhor, aqueles que estão glorificando ao Senhor, Deus vai se revelar a eles, como fez com esses pastores. Estavam ali pastoreando ovelhas de madrugada, e de repente eles veem um coral de anjos louvando a Deus. Enquanto ninguém na terra sabia do que estava acontecendo, o Pai Celestial envia o coral. Agora ele diz para os seus coral de anjos: olha, hoje vocês vão me louvar, mas não vai ser aqui no céu como vocês estão acostumados. Hoje vocês vão descer lá na terra e vão me louvar lá, porque o meu filho está nascendo na terra. Aleluia! E um coral de exército de anjos desce na terra e louva o nome do Senhor. Imagina aquele coral mais bonito que você já viu até hoje, que não tem desafinação, que tem aquele monte de músicos, todos em uma só voz, em um só canto. Agora imagina um coral perfeito, de anjos perfeitos, louvando a Deus, de milhares de anjos, louvando a Deus, porque o Filho de Deus estava nascendo na terra. E todas as vezes esse louvor acontece, sabe quando? Quando o pecador se arrepende, quando alguém se arrepende, quando ele deixa Jesus nascer no seu coração, a Bíblia diz que os anjos festejam o céu, se alegram por mais um pecador que se arrepende dos seus pecados. E Jesus nasce.
E outra história interessante do nascimento de Jesus é os magos do Oriente. Guiados por uma estrela, eles foram até o local exato do nascimento de Jesus. E quando eles chegam ali, uma grande comitiva, não era só 2 ou 3, como você aprendeu, não. Porque imagina só, você viajar no deserto com dinheiro, só em 6 pessoas, os salteadores iam roubá-los rapidinho. Eles iam roubar rapidinho, porque eles roubavam. Eles estavam ali no mínimo umas 30, 40 pessoas, uma grande comitiva, diz a Bíblia. Tanto que até o rei Herodes ficou com medo. De tamanha comitiva que estava vindo até Jerusalém. Porque eles achavam que era em Jerusalém que o Messias ia nascer. E quando eles chegam lá, veem que não é lá, mas é em Belém, Herodes fica preocupado. Diz, mas o rei sou eu? Como é que esses caras vêm lá de longe, com um monte de dinheiro, um monte de gente, para adorar o rei que vai nascer? O rei aqui sou eu, e depois que eu morrer, vai ser o meu filho que vai reinar. Mas o rei verdadeiro estava nascendo. E quando aqueles magos chegam até o menino Jesus, eles entregam o seu ouro, sua mirra e seu incenso, e se prostram diante de Jesus, um bebê ainda, e o adoram ao rei. Então, quando você for adorar Jesus, esteja no mesmo espírito dos reis magos, adorando como se fosse um menino, que não tem nada para te recompensar, que não tem nada para te dar em troca. Porque aquele menino estava como um ser humano, e não tinha como ele recompensar eles. Talvez ele nem sabia o que aqueles reis estavam fazendo, porque era um bebê. Alguém aqui se lembra quando era bebê o que fazia? Ninguém se lembra. Não se lembra. Imagine 6 reis, ou uma grande comitiva, adorando o rei que era menino ainda, para vocês verem a grandeza de Jesus. E por que deram ouro, mirra e incenso? Representando os ministérios de Jesus. Ouro porque Jesus era rei. Incenso porque Jesus era sacerdote. E mirra porque Jesus era profeta de Deus na face da terra. E aqueles magos adoram a Cristo e vão embora. O anjo do Senhor aparece a eles e diz para eles tomarem outro caminho, porque Herodes ia querer matá-los. E tomam. E depois de algum tempo, o anjo do Senhor novamente aparece a José e diz: foge com o menino e com a mãe para o Egito, porque Herodes vai querer matar o menino. Quem é que assistiu o filme de Jesus já? Os irmãos conhecem a história. Jesus, então, vai para o Egito, passa um tempo ali, até Herodes morrer. Herodes manda matar todas as crianças, dos 7 anos para baixo, ele manda matar. E não consegue matar o Filho de Deus, porque ele era protegido pelo seu Pai Celestial. E quem é que toca no Filho de Deus? Ninguém consegue tocar. Por isso, nessa noite, irmãos, que o Natal, o significado verdadeiro, seja Jesus. E qual foi a mensagem de Jesus? Foi arrepender-se dos seus pecados e crer nele. Qual foi a mensagem de Jesus? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Vamos colocar em pé. Qual a festa boa de Natal? Sabe qual era a festa de Natal que Jesus gostava? Ele disse assim uma vez: quando vocês forem dar uma festa em suas casas, não convidem seus amigos, seus parentes, ou pessoas que vão ter depois com o que te recompensar. Mas quando você der uma festa, vai pelas ruas, convida os mendigos, as prostitutas, os pobres, pessoas que não têm com o que te recompensar. Porque aí o Pai, na ressurreição dos justos, vai te recompensar. O Natal, aleluia. Jesus Cristo, a mensagem dele. O aniversário é comemorado dele, mas infelizmente ele não é convidado. Infelizmente a maioria vai passar alcoolizado no Natal. Vai passar bêbada, vai passar se prostituindo, vai passar no pecado. Decantará, machore, decantará, marrai. E depois ainda vai falar que tem Jesus no coração. Não tem não. Quem tem Jesus no coração, irmãos, deixa ele ser o rei. E ser o rei do seu coração, ele vai ser o rei das suas decisões, o rei da sua vontade, o rei dos seus sentimentos, o Senhor da sua vida, o mestre que vai te ensinar a andar pelos caminhos da verdade e amar o próximo como a ti mesmo. Não existe esse meio evangelho que as pessoas pregam e dizem:
só preciso ter Jesus no coração, não. Porque se eu ter Jesus no meu coração, e Ele for rei no meu coração, Ele vai ser rei na minha vida. Eu não vou ser uma pessoa que vai ter ódio do próximo, que vai ter raiva, que vai procurar vingança, que vai ser uma pessoa que compra, já com a intenção de não pagar, que mente, que adultera, que rouba, que se prostitui, uma pessoa que odeia, uma pessoa que só procura o mal, que só procura a própria vontade, o dinheiro, o egoísmo, o orgulho. Se Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, reina em meu coração, nascer minha vida, ela vai ser modificada. Porque a Bíblia diz isso: eu vim para vos dar vida e dar vida com abundância. Feche os seus olhos nessa noite. Convide Jesus, mais uma vez, para entrar na sua vida, para entrar na sua história. Muitas pessoas estão como o povo de Jerusalém, e da Judéia, e de Israel, e da Galileia, e de Nazaré, e de Belém. Enquanto o Filho de Deus nascia na terra, eles mal sabiam o que estava acontecendo, a não ser alguns homens que Deus tinha revelado para eles. Enquanto o Natal chega no Brasil e no mundo, a maioria não sabe o seu verdadeiro significado. As crianças do seu 90% não sabem o verdadeiro significado. Quase ninguém. Ou se sabe o significado do Natal, para eles perdeu o verdadeiro significado, o valor, para que as coisas que não tinham valor se tornassem significantes, como dinheiro, presentes, Papai Noel, festas, ceia, peru de Natal, sobremesas gostosas, dar presente, ficar em casa, se divertir, e o que é verdadeiro, que é mais importante, perdeu o significado. Mas nessa noite que você volte a dar valor àquele que veio à terra para te salvar. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos por essa palavra nessa noite, Senhor. Eu sei que todas as orações do mundo, todos os pastores, homens e mulheres de Deus, serão insuficientes para salvar uma alma, se a mesma não se entregar totalmente a Jesus. Se a mesma não deixar Cristo nascer em seu coração, nascer em sua história, nascer em sua vida. Pois para muitos Jesus está morto, Jesus é somente uma mera história de amor, uma mera história de paixão e sacrifício. Mas para nós Ele tem que ser mais do que isso. Ele tem que ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso advogado, o nosso amigo verdadeiro, aquele a qual diz a Escritura que por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória para sempre. Pois no final de tudo, quando todos nós que estamos aqui dentro e estivermos com nossos corpos enterrados no cemitério, só vai valer isso se tivermos a Cristo de verdade ou se enganamos a nós mesmos. Só vai valer isso no final das contas, Senhor. Por isso, nessa noite eu peço ao Senhor que entre no coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor. E que o alvo principal da vida de cada um aqui não seja o dinheiro, não seja a realização dos sonhos pessoais, ou da prosperidade financeira, ou do bem-estar, não. Mas que o principal alvo de cada um de nós aqui seja Jesus, seja o Salvador, seja o Messias, seja o Deus Todo-Poderoso Emmanuel, que veio até a terra para nos salvar. Deus nos ajuda nessa noite, Senhor, a dar valor para Ti, Senhor, a dar valor pela Tua vida na face da terra, pelo Senhor ter vindo na forma humana sobre a terra para salvar a humanidade, Senhor. Muitos não entendem esse mistério, eles nem vão entender, porque se compreendêssemos Deus, Ele jamais seria Deus. Deus está além da compreensão e do intelecto humano. Por mais que tentamos pensar ou indagar, jamais iremos entender totalmente os mistérios e a profundidade do Altíssimo. Mas uma coisa queremos entender, queremos crer e confiar, é na salvação do Senhor, é no poder da sua glória, do seu amor, do seu sacrifício e paixão, da sua misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa nascer em cada coração, nesta noite, em cada vida, lhe dando a vitória, a graça que só vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que é o Natal, então, para finalizar? É o nascimento de Jesus. Se Jesus não tivesse nascido, será que o mundo estaria aqui hoje? Como está esse lugar hoje?
que com Jesus passa a bagunça de cargos. Os homens pedófilos, os políticos roubando, a igreja se corrompendo, as pessoas não querem saber de Deus mais. Imagina sem Jesus. Estaria bem pior o negócio. Então agradeça a Deus, irmão, porque o principal ele já fez. Ele te proveu o meio de você eternamente morar com Deus. Porque todos nós iríamos para o inferno. Sem exceção. Todos nós que estamos aqui. Pelos nossos pecados, deslizes, egoísmos e escolhas erradas. Mas graças a Deus que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e nós temos a salvação hoje por causa dele. Amém? Então agradeça a Deus todos os dias e que todos os dias para você seja o Natal e Jesus nasça todos os dias na sua vida e na sua família. Amém? Hoje mudou o recadinho. Amém. Fica à vontade.